Qual foi o propósito da cruz? Aquele dia sangrento. Por que tanta dor? Por que tanto choro? Por que algo tão brutal? Porque naquela cruz Jesus restaurou as realidades do jardim. Naquela cruz Jesus trouxe para nós um acesso ao Pai como se o pecado nunca tivesse existido. O que é evangelho? É viver como se o pecado nunca tivesse existido. Só que se nós não soubermos o que foi roubado de nós, a gente não sabe o que foi restaurado em nós. E é por isso que tem muita gente que carrega a própria vida de Deus dentro de si e ainda está achando que é na força do braço que vai conseguir prover. Irmão, não é a força do teu braço que provê sobre você, é o Deus da provisão que mantém você de pé. Qual que é o propósito então da cruz, irmão? Por que Jesus precisou passar por ela? O propósito da cruz é gerar morte. E é por isso que o evangelho que melhora a gente não é o evangelho do tipo de Deus. O evangelho do tipo de Deus primeiro gera morte para que depois haja ressurreição. Não dá para ressuscitar algo que ainda não morreu. E é por isso que o próprio Filho de Deus não foi poupado naquele dia. A cruz não foi um engano, a cruz sempre foi o propósito. O Filho de Deus precisava morrer numa condição de pecado para que a gente pudesse ressuscitar em Jesus numa condição de justiça. Levanta suas mãos em nome de Jesus, deixa eu liberar isso sobre você. Irmão, o meu pecado e o seu, o meu jugo e o seu, o meu juízo e o seu, as minhas vergonhas e as suas foram levadas juntos com Jesus naquela cruz. Jesus se entregou para você se tornar filho. A gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, mas chamando Deus de Deus. Ele está na cruz e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que Jesus chama Deus de Deus é porque a partir daquela entrega, toda a criação agora pode chamar Deus de Pai. Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então quando ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele não está falando da morte na cruz, ele está falando da dor da separação. Deus sentiu a dor da perda de um filho para a gente nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. A esperança se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem constrói e sustenta a fé que você carrega. É Ele quem mantém de pé os sonhos que te movem. É Ele que garante as promessas que te fez. Você está comigo? Diga amém. Então não se iluda, a esperança não é a última que vai morrer. Ela já morreu faz tempo. Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Qual foi o propósito da cruz? Aquele dia sangrento. Por que tanta dor? Por que tanto choro? Por que algo tão brutal? Porque naquela cruz Jesus restaurou as realidades do jardim. Naquela cruz Jesus trouxe para nós um acesso ao Pai como se o pecado nunca tivesse existido. O que é evangelho? É viver como se o pecado nunca tivesse existido. Só que se nós não soubermos o que foi roubado de nós, a gente não sabe o que foi restaurado em nós. E é por isso que tem muita gente que carrega a própria vida de Deus dentro de si e ainda está achando que é na força do braço que vai conseguir prover. Irmão, não é a força do teu braço que provê sobre você, é o Deus da provisão que mantém você de pé. Qual que é o propósito então da cruz, irmão? Por que Jesus precisou passar por ela? O propósito da cruz é gerar morte. E é por isso que o evangelho que melhora a gente não é o evangelho do tipo de Deus. O evangelho do tipo de Deus primeiro gera morte para que depois haja ressurreição. Não dá para ressuscitar algo que ainda não morreu. E é por isso que o próprio Filho de Deus não foi poupado naquele dia. A cruz não foi um engano, a cruz sempre foi o propósito. O Filho de Deus precisava morrer numa condição de pecado para que a gente pudesse ressuscitar em Jesus numa condição de justiça. Levanta suas mãos em nome de Jesus, deixa eu liberar isso sobre você. Irmão, o meu pecado e o seu, o meu jugo e o seu, o meu juízo e o seu, as minhas vergonhas e as suas foram levadas juntos com Jesus naquela cruz. Jesus se entregou para você se tornar filho. O sangue de Jesus lavou o jardim antes de lavar a cruz. O sangue de Jesus começa a redimir onde tudo foi perdido.
Antes de lavar, onde tudo vai ser restaurado. Primeiro ele redime, depois restaura. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque para a gente voltar a sonhar, a gente precisa entender que Deus respeita processos. Deus respeita processos. É por isso que as coisas não são da noite para o dia. É por isso que não são quando a gente quer. É por isso que nem sempre são do jeito que a gente quer. Mas uma coisa eu quero te lembrar: tentaram parar José, mas não puderam impedi-lo de viver os sonhos. Tentaram parar Davi, mas não puderam impedi-lo de viver o reinado. Tentaram parar Daniel, mas não puderam impedi-lo de viver a liderança que Deus tinha sobre a Babilônia. Tentaram parar Jesus, mas não puderam impedir a redenção, porque ninguém pode parar aquilo que Deus começou a fazer. Você está comigo? Diga: eu creio. Diga que cada promessa que Deus depositou vai se cumprir, se eu crer e não desanimar. Qual foi o propósito da cruz? Aquele dia sangrento. Por que tanta dor? Por que tanto choro? Por que algo tão brutal? Porque naquela cruz Jesus restaurou as realidades do jardim. Naquela cruz, Jesus trouxe para nós um acesso ao Pai como se o pecado nunca tivesse existido. O que é evangelho? É viver como se o pecado nunca tivesse existido. Só que se nós não soubermos o que foi roubado de nós, a gente não sabe o que foi restaurado em nós. E é por isso que tem muita gente que carrega a própria vida de Deus dentro de si e ainda está achando que é na força do braço que vai conseguir prover. Irmão, não é a força do teu braço que provê sobre você, é o Deus da provisão que mantém você de pé. Qual que é o propósito então da cruz, irmão? Por que Jesus precisou passar por ela? O propósito da cruz é gerar morte. E é por isso que o evangelho que melhora a gente não é o evangelho do tipo de Deus. O evangelho do tipo de Deus primeiro gera morte para que depois haja ressurreição. Não dá para ressuscitar algo que ainda não morreu. E é por isso que o próprio Filho de Deus não foi poupado naquele dia. A cruz não foi um engano, a cruz sempre foi o propósito. O Filho de Deus precisava morrer numa condição de pecado, para que a gente pudesse ressuscitar em Jesus numa condição de justiça. Levante suas mãos em nome de Jesus, deixa eu liberar isso sobre você. Irmão, o meu pecado e o seu, o meu jugo e o seu, o meu juízo e o seu, as minhas vergonhas e as suas, foram levadas juntos com Jesus naquela cruz. Jesus se entregou para você se tornar filho. A gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, mas chamando Deus de Deus. Ele está na cruz e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que Jesus chama Deus de Deus é porque a partir daquela entrega, toda a criação agora pode chamar Deus de Pai. Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então quando ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele não está falando da morte na cruz, ele está falando da dor da separação. Deus sentiu a dor da perda de um filho, para a gente nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. A esperança se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem constrói e sustenta a fé que você carrega. É Ele quem mantém de pé os sonhos que te movem. É Ele que garante as promessas que te fez. Você está comigo? Diga amém. Então não se iluda, a esperança não é a última que vai morrer. Ela já morreu faz tempo. Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Qual foi o propósito da cruz? Aquele dia sangrento. Por que tanta dor? Por que tanto choro? Por que algo tão brutal? Porque naquela cruz Jesus restaurou as realidades do jardim. Naquela cruz Jesus trouxe para nós um acesso ao Pai como se o pecado nunca tivesse existido. O que é evangelho? É viver como se o pecado nunca tivesse existido. Só que se nós não soubermos o que foi roubado de nós, a gente não sabe o que foi restaurado em nós. E é por isso que tem muita gente que carrega a própria vida de Deus dentro de si e ainda está achando que é na força do braço que vai conseguir prover. Irmão, não é a força do teu braço que provê sobre você, é o Deus da provisão que mantém você de pé. Qual que é o propósito então da cruz, irmão? Por que Jesus precisou passar por ela? O propósito da cruz é gerar morte.
E é por isso que o evangelho que melhora a gente não é o evangelho do tipo de Deus. O evangelho do tipo de Deus primeiro gera morte para que depois haja ressurreição. Não dá para ressuscitar algo que ainda não morreu. E é por isso que o próprio Filho de Deus não foi poupado naquele dia. A cruz não foi um engano, a cruz sempre foi o propósito. O Filho de Deus precisava morrer numa condição de pecado para que a gente pudesse ressuscitar em Jesus numa condição de justiça. Levante suas mãos em nome de Jesus, deixa eu liberar isso sobre você. Irmão, o meu pecado e o seu, o meu jugo e o seu, o meu juízo e o seu, as minhas vergonhas e as suas foram levadas juntos com Jesus naquela cruz. Jesus se entregou para você se tornar filho. A gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, mas chamando Deus de Deus. Ele está na cruz e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que Jesus chama Deus de Deus é porque a partir daquela entrega, toda a criação agora pode chamar Deus de Pai. Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então quando ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele não está falando da morte na cruz, ele está falando da dor da separação. Deus sentiu a dor da perda de um filho para a gente nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. A esperança se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem constrói e sustenta a fé que você carrega. É Ele quem mantém de pé os sonhos que te movem. É Ele que garante as promessas que te fez. Você está comigo? Diga amém. Então não se iluda, a esperança não é a última que vai morrer. Ela já morreu faz tempo. Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Qual foi o propósito da cruz? Aquele dia sangrento. Por que tanta dor? Por que tanto choro? Por que algo tão brutal? Porque naquela cruz Jesus restaurou as realidades do jardim. Naquela cruz Jesus trouxe para nós um acesso ao Pai como se o pecado nunca tivesse existido. O que é evangelho? É viver como se o pecado nunca tivesse existido. Só que se nós não soubermos o que foi roubado de nós, a gente não sabe o que foi restaurado em nós. E é por isso que tem muita gente que carrega a própria vida de Deus dentro de si e ainda está achando que é na força do braço que vai conseguir prover. Irmão, não é a força do teu braço que provê sobre você, é o Deus da provisão que mantém você de pé. Qual que é o propósito então da cruz, irmão? Por que Jesus precisou passar por ela? O propósito da cruz é gerar morte. E é por isso que o evangelho que melhora a gente não é o evangelho do tipo de Deus. O evangelho do tipo de Deus primeiro gera morte para que depois haja ressurreição. Não dá para ressuscitar algo que ainda não morreu. E é por isso que o próprio Filho de Deus não foi poupado naquele dia. A cruz não foi um engano, a cruz sempre foi o propósito. O Filho de Deus precisava morrer numa condição de pecado para que a gente pudesse ressuscitar em Jesus numa condição de justiça. Levante suas mãos em nome de Jesus, deixa eu liberar isso sobre você. Irmão, o meu pecado e o seu, o meu jugo e o seu, o meu juízo e o seu, as minhas vergonhas e as suas foram levadas juntos com Jesus naquela cruz. Jesus se entregou para você se tornar filho.